Aviões cheios de substâncias tóxicas, explosivos, milhas de rochas e cercas de arame farpado, exércitos de milhares de atiradores de elite e helicópteros. Por séculos, a Austrália esteve em guerra, a guerra travada contra os animais. Hoje você aprenderá por que os coelhos foram caçados com metralhadoras e como eles podem se tornar os animais mais perigosos da Austrália. Olá, eu sou o Oliver e você está no canal Barril de Perguntas. Se você é uma criança e ganha um coelho de presente de Natal, parece um ótimo presente. Se não for apenas um coelho, mas 24 de uma vez, então, bem, você pode criá-los, o que também não é tão ruim. Mas o que parecia um presente de Natal inocente de 24 coelhos em 1938 se tornou a invasão biológica mais devastadora da Austrália. De acordo com um estudo recente, tudo começou com um rico colonizador chamado Thomas Austin, que trouxe 24 coelhos selvagens para sua propriedade em Melbourne. Alguns relatos dizem que ele queria caçá-los, outros para criá-los. Seja qual for o caso, os coelhos se multiplicaram como loucos. Austin permitiu que eles vagassem livremente na propriedade e os animais aproveitaram essas ótimas condições. Nos 3 anos seguintes, a população de coelhos cresceu exponencialmente, de 24 para milhares, à medida que continuaram a se reproduzir. 50 anos depois, os adoráveis bichinhos de estimação do homem rico se espalharam por todo o continente. Esta foto foi tirada em 1938. Sim, são muitos coelhos. Esse evento resultou em um desastre na Austrália. Os coelhos mostraram a taxa mais alta de colonização por mamíferos introduzidos já registrada. Vale a pena dizer que Austin não foi a primeira pessoa a trazer coelhos para a Austrália. 5 coelhos estavam a bordo da primeira frota de navios britânicos que chegou a Sydney em 1788. E nos 70 anos seguintes, as pessoas trouxeram pelo menos mais 90. Mas foram os descendentes desses mesmos 24 coelhos que acabaram dominando o continente. Mas por que isso é um problema em primeiro lugar? Quero dizer, se você já viu coelhos, eles são adoráveis e aparentemente inofensivos. Bem, em primeiro lugar, os coelhos são uma espécie invasora na Austrália, e espécies invasoras são quase sempre prejudiciais para qualquer ecossistema estabelecido. Em segundo lugar, esses coelhos fofos e inofensivos destroem plantações, causando erosão do solo. Não apenas os coelhos danificaram as terras agrícolas da Austrália, mas também contribuíram para a extinção de espécies de plantas e animais nativos. Não intencionalmente, é claro. Eles não parecem criaturas capazes de maldade. No entanto, em termos genéticos, os coelhos descendentes dos animais de Austin acabaram sendo os verdadeiros vilões, ou pelo menos muito bem adaptados para sobreviver na natureza. Ao contrário de outros coelhos australianos que exibiam características como docilidade, orelhas caídas e pelos coloridos, os coelhos descendentes da criação de Austin tinham um grande número de ancestrais selvagens. Os genes desses ancestrais os ensinaram a evitar predadores e sobreviver em um ambiente desafiador. Além disso, esses coelhos provaram ser muito adaptáveis. Tudo o que precisavam para viver era o solo certo para cavar tocas e grama curta para pastar. Adivinhe só, a Austrália tinha ambos. Tudo o que eles tinham que fazer então era se reproduzir e os coelhos selvagens eram muito bons nisso. Eles são conhecidos por sua capacidade de se reproduzir durante todo o ano, desde uma idade bastante jovem. Imagine mais de 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhinhos em cada ninhada. É como um verdadeiro exército. Algo precisava ser feito sobre esse exército. Pesquisadores do governo, biólogos, agricultores e muitos outros tentaram se livrar dos coelhos invasores. Isso é o que uma captura relativamente pequena parecia depois de uma caçada contra os coelhos, mas nem isso impediu a população de alguma forma. Os coelhos se multiplicavam mais rápido do que as pessoas conseguiam capturá-los. Tudo começou com cercas. Além disso, o governo até encomendou a construção de uma cerca que se estendia pelo comprimento da Austrália Ocidental, de norte a sul. Infelizmente, a cerca não funcionou. Um artista da época claramente retratou o quão ineficaz era a cerca para coelhos. Os agricultores também eram conhecidos por destruir tocas de coelhos na tentativa de controlar a população dessa forma. Fazia sentido destruir as tocas, pois deixava os coelhos sem um lugar onde pudessem se reproduzir e criar seus filhotes. Mas no final, a destruição das tocas também não funcionou.
Na década de 1950, o governo recorreu ao controle biológico. Eles soltaram coelhos no sudeste da Austrália infectados com mixomatose, uma doença viral aguda específica para coelhos. Aliás, acredita-se que a mixomatose tenha sido o primeiro vírus a ser introduzido propositalmente na natureza para erradicar animais. Embora esse vírus tenha causado a morte de muitos coelhos na Austrália, eles eventualmente desenvolveram imunidade novamente. Não funcionou. As pessoas tiveram que encontrar outra solução. Este é o vídeo de iscas tóxicas sendo carregadas em um avião para coelhos, filmado em 1965. E aqui estão os coelhos, sim, sendo explodidos. As pessoas na Austrália realmente tentaram de tudo o que conseguiram pensar. Eventualmente, as pessoas conseguiram encontrar uma solução. Os coelhos foram derrotados pelo vírus da doença hemorrágica, que era transmitido por moscas e matava os coelhos 48 horas após a infecção. Os cientistas utilizaram o vírus em 1996 e logo eliminaram 90% da população de coelhos em regiões áridas. Este gráfico mostra claramente como a população de coelhos mudou nos últimos 100 anos. Cada declínio acentuado corresponde a um momento em que os humanos usaram um novo método de controle. Infelizmente, como as moscas eram as portadoras do vírus, a doença não afetava os coelhos que viviam em regiões mais frias e úmidas. Além disso, com o tempo, os coelhos começaram a desenvolver resistência a esse patógeno também. Bem, no que tudo isso resultou? A colonização da Austrália por coelhos selvagens é uma das invasões biológicas mais conhecidas e devastadoras da história humana. Apesar de todas as tentativas humanas de lidar de alguma forma com a infestação de coelhos, ainda existem cerca de 200 milhões de coelhos selvagens na Austrália hoje. Eles ainda ameaçam cerca de 300 espécies de plantas e animais e causam danos econômicos de 200 milhões de dólares em agricultura a cada ano. Agora eu quero saber de você. O que você faria para eliminar os problemas dos coelhos na Austrália? Me conta nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.